Os outros ao redor de Elvis eram tão impotentes quanto Rick em influenciar o comportamento de Elvis, porque se tentassem, ele poderia ficar furioso, sentindo que eles não tinham o direito de se intrometer em assuntos pessoais. Joe Esposito, Rick e o Dr. Nick infiltraram com sucesso seus frascos de medicamentos para trocar os níveis de barbitúrico e substituí-los por misturas inofensivas, misturas de vitaminas. Mas isso se mostrou ineficaz, porque ele geralmente conhecia ou tinha muitas fontes. Ele sabia tudo sobre as experiências de Rick e lhe confiou a tarefa de administrar as drogas. A contradição de tentar parar ou pelo menos reduzir as drogas de seu chefe e então ajudá-lo a se injetar é evidente. Mas era assim para todos ao redor de Elvis. A droga tornou-se, como todo o resto, um resultado de TCB, tomando conta dos negócios. Claro, Rick suspira com uma honestidade direta que não esconde a tristeza e o arrependimento em sua voz. Eu fazia isso por ele o tempo todo. David também. Muitas pessoas dirão: bem, se você amava o homem, como pôde fazer isso? Por que não tentou contar a ele? Eu vou te dizer o porquê. Depois de um tempo, ele simplesmente não queria mais ouvir. Ele dizia: certo, mas não quero ouvir. Você não conseguia penetrar. Ele estava alto há tanto tempo que ninguém conseguia falar com ele. A questão da culpa não entrou em cena. Veja, Rick ressalta. Ele ia fazer de qualquer jeito, quer eu fizesse por ele ou não. Houve momentos em que protestei, mas, a longo prazo, eu me dediquei ao homem, a cumprir suas ordens, e faria tudo o que ele quisesse. As pessoas ficavam gratas por eu estar perto na maior parte do tempo, porque eu sabia o que estava acontecendo e, na metade do tempo, ninguém mais sabia. Muitas vezes eu tive que fazer coisas para ajudá-lo a sobreviver e mantê-lo vivo, quando pensávamos que ele não ia sobreviver. Às vezes, ele adormecia no meio da refeição e quase morria engasgado com a comida. Outro problema era quando Elvis acordava. Esquecia que tinha tomado o remédio e tomava mais. Às vezes, eu o encontrava de costas no chão, diz Dave. Eu o carregava para o quarto dele. Puxávamos as cobertas sobre ele e ficávamos com ele. À medida que o problema se agravava, Joe Esposito tornou-se mais crucial do que nunca para a vida de Elvis e para a Operação TCB. Segundo Rick, ele era o único homem que poderia chegar mais perto realmente de alcançar Elvis. Joe ficava bravo com ele sempre que Elvis fazia algo ruim, diz Rick. Elvis tinha que responder mais por suas ações para Joe, porque ele o respeitava muito. Muitas vezes ele respondia pelas ações de Elvis e cada vez que algo dava errado, ele ficava preso no meio, mas sempre mantinha a calma. Elvis não teria conseguido sem ele, porque não há nenhuma maneira terrena de as coisas que aconteceram naquele grupo continuarem sem alguém como Joe. Charlie Rod estava de mau humor depois do show no Spectrum, porque David tinha ficado com a garota que queria. Não era a primeira vez, e Charlie estava de volta ao seu quarto, bêbado, xingando David para várias pessoas quando o acusado de roubo de mulheres passou pelo corredor. Cara, reclamou Charlie, esse lazarento está casado há apenas 2 semanas. Quando eu voltar a Memphis, vou contar à esposa dele que ele anda transando com todas as garotas que vê pela frente. David parou de repente e o encarou sombriamente pela porta. Se você fizer isso, o que achei que ouvi você dizer, Charlie, juro que vou te dar uma surra. Palavra por palavra, lentamente e provocativamente,
Charlie Rod repetiu a ameaça. O temperamento de David, perigosamente tenso desde o início da discussão, estalou como um galho. Charlie se levantou para atacar, enquanto David pegava um cinzeiro e o zumbia do outro lado da sala. O cinzeiro atingiu Charlie no peito e o derrubou com um gemido, mas ele então atacou a si mesmo, como um rinoceronte ferido. David interrompeu seu impulso com um chute lateral, mas quando Charlie veio cambaleando, David perdeu o controle em fúria cega. Red West surgiu correndo do quarto e Vernon Presley gritou: David! David! Você vai matá-lo! Dick Grob algemava suas mãos atrás das costas enquanto o prendiam ao chão, sendo arrastado, chutando e rosnando para fora do quarto. O rosto de Charlie estava ensanguentado, parecendo um tomate. Os rapazes o levaram às pressas para o hospital para suturar as lacerações profundas sobre o olho e dentro da boca. Vernon Presley ficou tão furioso com a explosão de David que cogitou mandar o enteado para a cadeia por agressão só para lhe dar uma lição. Mas David nem sequer teve a intenção de machucar Charlie. Quando Vernon soube que Charlie estava falando sobre o casamento de David, decidiu deixar Elvis cuidar do assunto. Na manhã seguinte, David teve que contar ao chefe que havia espancado um de seus melhores amigos. Bateu na porta, hesitante, e foi até Elvis, que estava lendo sentado em uma cadeira. Elvis, preciso contar uma coisa. O chefe ergueu os olhos do livro, irritado com a perturbação. Sua expressão parecia dizer: Qual é o problema agora, David? Eu dei uma surra no Charlie ontem à noite. Os olhos de Elvis se arregalaram e seu queixo caiu. Você o quê? Perguntou ele com uma voz suave e incisiva. Nesse momento, a porta se abriu e Charlie entrou, com a cabeça inchada como uma melancia, coberta de bandagens e hematomas roxos e pretos. Caminhando até David, ele o abraçou como um irmão perdido há muito tempo, sem ressentimentos. David, sem saber se estava falando sério ou se ia enfiar uma faca em suas costas, retribuiu o abraço sem sinceridade e o gesto o deixou com uma cara péssima na frente de Elvis, que explodiu como dinamite. Droga, David, que diabos você fez? Você deu uma surra no Charlie e agora pode dar o fora daqui. Desanimado, David se retirou. Elvis não lhe dirigiu a palavra por 2 dias. Quando Elvis Presley estava bravo com você, boy, a frieza dele era a mais gélida possível. No 3º dia, ele bateu na porta de David. Era hora de esclarecer o assunto. Elvis, David interrompeu, tentando explicar suas ações. Você sabe que eu não queria machucá-lo. Eu conheço o cara desde que te conheço. Mas, se tivesse sido a Sila, se alguém tivesse dito algo assim e vocês estivessem casados há apenas 2 semanas, cara. O chefe o interrompeu. Esqueça, David. Eu matutei sobre tudo. Você estava certo o tempo todo. O que acontece na estrada, afinal, fica na estrada. Ele já deveria saber disso.